O objetivo não é o aumento da consciência, mas a ampliação do poder. Nietzsche, a vontade de poder. A individuação significa tornar-se um ser único, efetivamente nosso próprio ser. É alcançar o mais alto poder da própria individualidade. Carl Jung. Na busca por uma vida bem vivida, todos nós, de forma consciente ou implícita, escolhemos um valor supremo em torno do qual orientamos nossa existência. Para muitos, esse valor é a riqueza. Para outros, pode ser status, aceitação social, felicidade, prazer, amor, conhecimento, conforto ou aqueles que querem viver sem precisar se preocupar com nada. Neste vídeo, com base nas reflexões do filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, e de grandes pensadores como Carl Jung, Epicteto, Sêneca, Viktor Frankl, entre outros, argumentaremos que, se quisermos maximizar nossa saúde e realização, o valor que deveríamos priorizar é o poder. Somente onde há vida, há também vontade. Não uma vontade de vida, mas, assim o ensino, uma vontade de poder. Nietzsche, assim falou Zaratustra. Muitas pessoas associam a ideia de poder à habilidade de controlar os outros e colocá-los a serviço de suas necessidades e desejos. No entanto, esse não é o tipo de poder que Nietzsche tinha em mente, pois para ele, o desejo de dominar os outros muitas vezes revela uma fraqueza subjacente ou um complexo de inferioridade, e para Carl Jung, eles sofrem de inflação psicológica, uma condição que os leva a se verem como mais importantes e poderosos do que realmente são. Como ele escreve, a vontade dos fracos de representar algum tipo de superioridade, seu instinto para caminhos tortuosos, rumo à tirania sobre os saudáveis, onde isso não pode ser encontrado, essa vontade de poder dos mais fracos. Nietzsche, Genealogia da Moral. Em vez de um poder voltado para o controle maquiavélico dos outros, o tipo de poder que Nietzsche acreditava que deveríamos buscar é aquele que incorporamos e expressamos dentro de nós mesmos. É o que Jung chama de individuação. Individuação significa tornar-se um ser único, que, na medida do possível, corresponde à ideia de totalidade. Jung acreditava que aceitar e integrar tanto as próprias qualidades quanto as limitações e impulsos inconscientes, embora desafiador, traz um grande senso de poder e realização pessoal. Esse poder interior permite que o indivíduo se sinta pleno e completo, sem necessidade de controlar ou subjugar os outros para se sentir seguro ou valioso. Em outras palavras, um poder que é equivalente ao que Nietzsche chamou de crescimento e expansão, a Gaia Ciência, ou ao que Viktor Frankl nos lembra. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Como exemplos, um atleta que se torna mais forte está aumentando seu poder, assim como uma escritora que aprimora sua escrita, um orador que refina suas habilidades de discurso público ou uma professora que desenvolve sua capacidade de ensinar. No livro Os Valores de Nietzsche, John Richardson aprofunda o que, para Nietzsche, representa a forma mais elevada e pura de poder. O poder é mais vida, não apenas pela sua simples continuidade ou multiplicação, mas por elevar a vida a um nível superior de capacidade e controle. O poder é a transição para um patamar mais alto, uma superação de si mesmo. O ponto central da minha vida é o meu crescimento ou fortalecimento, e isso não está apenas em expandir, mas em ascender, o que envolve superar estados anteriores de mim mesmo. John Richardson, Os Valores de Nietzsche. Assim como Frankl observou, a vida tem um significado sob todas as circunstâncias, mesmo nas mais triviais. Nos escritos de Nietzsche, há um guia sobre como alcançar esse tipo de poder, e o primeiro passo é definir um objetivo que atenda a 4 condições. Primeiramente, o objetivo deve ser significativo e desafiador. Em segundo lugar, deve promover nossa saúde e bem-estar, ou o bem-estar dos outros. Em terceiro, precisa favorecer a busca pela excelência pessoal. E, por fim, deve ser autoescolhido, ou seja, uma expressão da nossa individualidade e aspirações autênticas.
Na visão junguiana do processo de individuação, existem 4 funções psicológicas básicas na tentativa de aproximação. Primeiro, sentir aquilo que vivemos, que se aproxima do seu eu. Segundo, pensar o que iremos viver, que se refere à autopercepção de identidade. Terceiro, perceber quem somos, o que já fomos, que se relaciona com o si mesmo. E o quarto, intuir o que iremos nos tornar, que é uma concepção de um eu, a síntese de nossa totalidade. Ou, como Nietzsche escreveu em uma nota não publicada, a razão de ser da humanidade não deveria sequer nos preocupar. Por que você está aqui? Isso você deve se perguntar. E se não tiver uma resposta pronta, estabeleça para si metas elevadas e nobres. Nietzsche, nota não publicada. Depois de definir um objetivo que atenda a esses 4 critérios, o próximo passo para alcançar o poder é dedicar tempo consistente diariamente para sua realização. À medida que buscamos nossos objetivos, inevitavelmente encontraremos obstáculos e resistências. Dúvidas sobre nós mesmos, medo, ansiedade e preguiça podem nos atormentar. A falta de tempo ou recursos, as críticas e dúvidas alheias, ou até mesmo problemas de saúde ou em nossos relacionamentos, podem prejudicar nosso progresso. É nesse momento que devemos estar atentos ao autossabotador. O ego, para nos proteger do incômodo de enfrentar nossa sombra, obscurecida pelo desconhecido, cria situações adversas, como desculpas, para não avançar nesse processo. No contexto da busca pelo poder, esses obstáculos e resistências que surgem entre nós e nosso objetivo representam uma oportunidade. Quando enfrentamos uma resistência e forçamos os limites de nossa mente e corpo para superá-la, aumentamos nosso poder. As resistências são valiosas para quem busca poder, da mesma forma que uma rocha sólida é essencial para um escultor. Assim como o escultor deve trabalhar arduamente para moldar a pedra, enfrentando suas durezas e imperfeições, as resistências funcionam como catalisadores que nos impulsionam a fortalecer nossas capacidades e superar nossas fraquezas. Viktor Frankl, em sua obra, ressalta que, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Como Nietzsche expressa, a vontade de poder só pode se manifestar contra resistências. Ela busca o que a resiste. Toda expansão, incorporação, crescimento é uma luta contra algo que resiste. Uma natureza forte precisa de resistência. Por isso, a busca. Nietzsche, a vontade de poder. Se nos engajarmos no que Nietzsche chamou de o jogo da resistência e vitória, que consiste em um obstáculo superado e imediatamente seguido por outro obstáculo, que é novamente superado, aumentaremos nosso poder e, eventualmente, alcançaremos o objetivo que estabelecemos para nós mesmos. E então, o passo final no guia de Nietzsche para o poder é deixar para trás o objetivo que alcançamos, assim como aquilo que nos tornamos, criamos ou conquistamos, e mirar em uma nova meta, ainda maior. Todo impulso de vida exige a superação da vida. Esse impulso exige a vontade de poder, um novo crescimento. Nietzsche. Como o filósofo Sêneca explica, é preciso estar preparado para mudar de ideia e recomeçar, para aprender a renunciar a alguma coisa que amamos ou que nos é muito querida, quando a situação exige. A vontade de poder logo leva o indivíduo a perceber que qualquer realização criativa, qualquer objeto de desejo concreto alcançado, já não é mais satisfatório, não é suficiente. A pessoa que busca poder não procura conquistas isoladas, mas sim o ato de conquistar. O que ela precisa são desafios novos, frescos e talvez maiores. Ralph Waldo Emerson expressou isso ao afirmar: a única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. Isso explica por que a busca pelo poder assume a forma de crescimento ou de superação de si mesmo. Em A Vontade de Poder, Nietzsche explica que a busca pelo poder é sem objetivo final,
a menos que a alegria do círculo seja ela mesma um objetivo. Aqui, o círculo representa o ciclo de escolher um objetivo, enfrentar e superar resistências, aumentar nosso poder, alcançar a meta e, em seguida, deixar nossas criações e conquistas para trás para iniciar o ciclo novamente. Quando organizamos nossas vidas em torno da busca por poder pessoal, nunca paramos de participar desse ciclo, a não ser na morte. Por isso, essa vida não tem um objetivo final, a menos que consideremos a alegria e a felicidade que vem naturalmente do nosso crescimento pessoal como o verdadeiro objetivo. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, que uma resistência foi superada. Nietzsche, o Anticristo. A alegria é apenas um sintoma da sensação de poder alcançado. Não se busca a alegria acompanha. Nietzsche, a vontade de poder. A ética do poder de Nietzsche tem implicações profundas na visão de mundo do homem moderno, pois oferece uma solução para o eterno problema do sofrimento. Carl Jung acreditava que o sofrimento e as dificuldades da vida são partes essenciais do processo de individuação. Ele sustentava que, ao enfrentarmos nossas dores e angústias, temos a oportunidade de nos conhecer melhor e integrar aspectos de nós mesmos que estão ocultos, incluindo nossos medos e sombras. O problema do sofrimento é que precisamos de uma justificativa ou significado para suportá-lo. Caso contrário, nos tornamos propensos a acreditar que a vida não tem sentido ou valor. Para Jung, a espiritualidade e o autoconhecimento desempenham papéis cruciais nessa busca, pois nos permitem perceber que mesmo as experiências dolorosas podem nos levar a um crescimento interior e a uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Nietzsche aborda esse problema na seguinte passagem: o homem, o mais corajoso dos animais e o mais acostumado a sofrer, não repudia o sofrimento em si. Ele o deseja, ele até o busca, contanto que lhe mostrem um significado, um propósito para o sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, e não o sofrimento em si, foi a maldição que pairou sobre a humanidade até agora. Nietzsche, Genealogia da Moral. Ao longo da história, muitos sistemas religiosos, filosóficos e políticos tentaram resolver o problema do sofrimento, afirmando que esta realidade, na qual sofremos, é apenas uma transição para outra realidade, mais perfeita, um mundo verdadeiro, onde o sofrimento é mínimo ou inexistente. Jung nos alerta sobre os perigos do inconsciente coletivo, que, quando influenciado por forças poderosas, pode conduzir as massas a um estado de passividade e conformismo. Jung afirma: a reunião das consciências individuais em um todo uniforme cria um estado psíquico de massa, onde o indivíduo perde sua autonomia. Exemplos desses mundos verdadeiros incluem paraísos religiosos ou utopias sociais e políticas, que supostamente se encontram no horizonte histórico. Essas visões de mundo tentam atribuir um significado ao sofrimento, promovendo a ideia de que, enquanto suportarmos nosso sofrimento presente, em algum momento no futuro, encontraremos redenção em uma realidade isenta de dor. No entanto, a falha fatal dessas chamadas soluções é que elas desvalorizam esta realidade terrena e o momento presente em prol de outra realidade ou de um futuro incerto, cuja existência deve ser aceita apenas pela fé. O conceito de além, mundo verdadeiro, foi inventado para desvalorizar o único mundo que existe, para que não haja objetivo, razão ou propósito para a nossa realidade terrena. Nietzsche, Exe Homo. Em contraste, a ética do poder de Nietzsche propõe uma solução realista para o problema do sofrimento. Se considerarmos o poder como o valor humano mais elevado, o valor que, acima de tudo, promove o florescimento individual, devemos também valorizar as resistências que nos oferecem a oportunidade de aumentar nosso poder. O sofrimento é definido pela resistência. É a sensação de dor ou desconforto resultante de ser impedido de alguma forma. Portanto, se valorizamos o poder, precisamos também valorizar o sofrimento, pois ele é um componente essencial do fortalecimento.
Como Nietzsche explica, os seres humanos não buscam prazer e evitam desprazer. O que os seres humanos querem é um aumento de poder. Impulsionados por essa vontade, eles buscam resistência, precisam de algo que se oponha. O desprazer, como um obstáculo à sua vontade de poder, é, portanto, um fato normal. Os seres humanos não o evitam, mas, na verdade, têm uma necessidade contínua dele. Nietzsche, a vontade de poder. A visão de mundo de Nietzsche não exige um salto de fé, nem nos encoraja a depositar nossas esperanças de salvação em algo externo, seja um Deus, a ciência, um político ou uma ideologia política ou religiosa. É uma perspectiva que oferece uma solução convincente e sóbria para o problema do sofrimento. E ela promove uma vida de ação significativa e produtiva, funcionando como um antídoto para a passividade que tem permeado o espírito da civilização moderna. Portanto, se escolhermos participar do círculo do poder ou do ciclo contínuo de autossuperação, facilitaremos a realização do nosso potencial e cultivaremos a grande felicidade e a grande saúde, que são os privilégios de quem busca o poder. O prazer surge onde há a sensação de poder, felicidade, na consciência triunfante de poder e vitória. Nietzsche, a vontade de poder, ou, como ele escreveu em Assim Falou Zaratustra, e a própria vida me confiou seu segredo. Veja, disse ela, eu sou aquilo que sempre deve superar a si mesmo. Até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão da mera existência. Carl Jung.